Olá, pessoal. Olá. Então, graças a Deus por estarmos juntos. Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus porque você está aí. Porque eu estou aqui. Porque Deus está conosco. Você está aí, eu estou aqui e Deus está conosco. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso por tudo isso. Então, vamos falar sobre esse reservatório de água, que para mim também é uma piscina. Para mim também é uma piscina. Como foi que surgiu esse reservatório de água? Eu estava em casa como hoje e tal, e tinha aqui um monte de terra. Aqui tinha um monte de terra por aqui. Porque eu fiz uma cisterna ali, que caiu a parede. Cavei a cisterna e ficou um monte de terra aqui. Tinha um cidadão aqui que tinha um viveiro de planta. E ele estava necessitando dessa terra para botar nas plantas dele. Era o irmão Edivaldo. Graças a Deus pela vida do meu irmão Edivaldo. Então a gente cavou aqui para fazer uma cisterna aqui. A parede caiu ali do outro lado. Foi um serviço que não foi muito estudado, não foi muito feito com sabedoria. Aí então, com perseverança, né? Isso aconteceu. Caiu a parede, mas aqui estava um monte de terra. E quando o irmão Edivaldo, que tinha o viveiro de planta aqui na ponta da serra, quando ele viu aquele monte de terra, ele ia passando na frente, porque aqui na frente passam carros, não é a pista aqui na frente. Então ele passou e viu um monte de terra aqui. Quando ele viu, ele perguntou se eu venderia aquele monte de terra, e eu vendi para ele um monte de terra que estava aqui. Eu de fato não estava nem sabendo o que ia fazer com aquele montão de terra aqui, eu só ia espalhar mesmo. Mas ele precisou, eu vendo, irmão. Aí quando foi depois, ele chegou perguntando se eu tinha como conseguir mais terra para ele. Aí eu tive a ideia de eu cavar aqui. Eu cavei, eu disse, peraí, eu sei o que é que eu vou fazer. Tirei a terra, aqui ficou um buraco, não é isso? E ficando o buraco, eu digo, peraí, eu vou aproveitar isso aqui. Aí o que eu fiz? Peguei material de cimento, terra, né, e reboquei o chão. O chão eu reboquei ali a parede no chão, né? As paredes. E o chão também eu botei um concreto no chão e reboquei a parede de barro. Não fiz parede de tijolo, não. Eu digo, vou juntar água. Esse buraco que ficou aqui vai ser pelo menos para servir para juntar água. E eu reboquei ali, ó, os cantinhos, reboquei e deu certo. Juntei água e a água não ficou, e eu digo, então é assim mesmo que vai ser. Mas com uma chuva que deu, a chuva veio por aqui e arrastou água com terra, com tudo aí para dentro. Aí o que eu fiz? Uma fiada de tijolo em cima da terra, no beiral da paredinha que eu fiz de reboco. Uma fiadinha de tijolo, só para a água da chuva não levar para dentro da nossa cisternazinha, que é a nossa piscina também. E aqui a gente se diverte com as crianças também, brincando de piscina, e glória a Deus por isso. Quando minhas crianças chegam aqui, Arthur, Lili, Hanna, eles amam ficar aqui dentro. Ficam o dia todo. E eu fico muito feliz com isso. Faz-me lembrar no dia em que Moisés vinha com o povo, né? Já estava há tantos anos, há 39 anos, segundo os estudiosos, já estava há 39 anos pelo deserto, prestes a atravessar o Rio Jordão. Então, o povo já estava sentindo falta de água e pediram água, cobrando, você trouxe a gente aqui para morrer no deserto desse. Então, trouxe a gente aqui para morrer no deserto dele, Números capítulo 20. Trouxe a gente para morrer aqui no deserto desse, como é que você faz um negócio desse? Não é? Na Bíblia está escrito no livro de Números, no capítulo 20.
Então, aí ele diz assim, e ele vai e busca Deus e clama a Deus junto com Arão, e Arão disse, pega a tua vara, e Deus diz a ele, pega a tua vara e fala com a rocha, vai à rocha, fala com a rocha, e coisas vão acontecer, e água vai jorrar. Então Moisés chega na rocha, na frente da rocha, irado com aquele povo, porque você nos trouxe aqui para morrer, porque no Egito estava melhor, porque lá era bom, e tal. Como a gente é tão insatisfeito com as coisas que Deus faz com a gente, como a gente é tão insatisfeito com aquelas pessoas que estão diante de nós, como a gente é tão insatisfeito com o pouquinho que a gente tem. Mas quando a gente vê que Deus está no pouquinho, que Deus não faz acepção de quem é pouquinho, de quem é muito, quem é grande, quem é pequeno, aí pronto. Então o que acontece? O que aconteceu ali? Moisés irou-se, já há 40 anos pelo deserto com aquele povo, há 40 anos pelo deserto caminhando com aquele povo. Moisés irou-se, e então, por acaso, vou tirar eu a água dessa rocha, e com força bate com a vara na rocha e jorra água, porque Deus, ele cumpre com a sua palavra. Então, Deus cumpriu com a palavra dele no deserto e deu água para o povo, mas aquele povo não ficou satisfeito só com isso não, quando é depois mais problemas e mais problemas. Como é difícil lidar com tanta gente, mas como é bom saber que diante das adversidades, Deus está conosco. Então aqui em Petrolina, aqui na Ponta da Serra, a água é pouca. Nós temos aqui água uma vez por semana. Um dia por semana a gente tem água aqui. Então, depois que eu fiz essa cisternazinha, eu junto a água e agora eu tenho água para passar a semana toda, enquanto de uma água para outra, né? Chegar hoje, vamos dizer assim, um exemplo, se chegar hoje, segunda-feira, só vai chegar agora na próxima, não, terça-feira hoje, né? Só vai chegar agora na próxima terça-feira. Então eu tenho água para passar uma semana, aguando minhas plantas e fazendo esses vídeos. Que Deus abençoe minhas plantas e mostrando a vocês que as coisas têm dado certo com a misericórdia de Deus. Então, vamos ter paciência e Deus faz milagres. Eu não imaginava que eu ia poder fazer esse reservatório de água. Era um buraco no chão e Deus, ele faz as coisas acontecerem. E eu não tinha água, e eu não tinha dinheiro para comprar mais caixa d'água, e eu não tinha dinheiro para fazer uma cisterna. Fiz aquela ali e aconteceu da parede cair, eu ficar num prejuízo e não poder, e que não consertei. Mas quando chegou o irmão interessado na terra, tirei a terra e a terra ficou um buraco, foi claro que foi Deus que me deu a ideia. Deus me inspirou e eu fiz essa cisterna sem gastar muito e deu certo. Não levantei parede ao redor no buraco, ao redor da parede do buraco. Eu reboquei a parede de terra, e aqui em cima eu levantei, aqui por cima eu levantei essa paredinha para a água da chuva não levar a terra com lixo para dentro do reservatório, que também é a nossa piscina. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também os meus irmãos lá em Moçambique. Deus abençoe, meus amados. Assembleia de Deus, Ministério Detran, meus irmãos, pastor Luiz Carlos Januário, Deus abençoe a cada um, pastor André, os pastores, todos aí da Assembleia do Ministério Detran, Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos da congregacional aqui em Petrolina, Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos adventistas, Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, todos vocês que estão vendo este vídeo, Deus continue te abençoando no nome do Senhor Jesus. Medita também na palavra do Senhor. Dá aquela curtidinha, te inscreve no canal, indica para outras pessoas. Ajuda a gente com esse trabalho, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus é bom e cuida de nós.